Olá, eu sou Carol Bernardi e está começando mais uma edição do De Olho no Peixe. Seja muito bem-vindo. Estou aqui para te dar alguns recadinhos antes do programa começar. Nós estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 5h30 da tarde às 7 da noite. Aos finais de semana também tem notícia do Peixudo, além da cobertura das transmissões dos jogos. Ou seja, 7 dias por semana, 24 horas, você tem notícias do Peixão, porque também pode acompanhar nossas redes sociais. Sendo assim, se inscreva no canal e ativa o sininho, que todas as vezes que a gente entrar ao vivo, você vai receber uma notificação e ficar sabendo de tudo do Santástico. Você também pode ser membro do nosso canal. Tem várias categorias, você escolhe aquela que mais combina com você. Tem categoria que você pode até participar do programa com a gente. Uma coisa que vale lembrar, nem sempre a gente vai dar o furo de reportagem e falar em primeira mão tudo o que acontece, mas nós garantimos responsabilidade em tudo que a gente disser por aqui. Antes do programa começar, não posso deixar de falar dos nossos apoiadores, que são tão importantes pra gente e levam De Olho no Peixe para todos os cantos do Brasil. Comece por eles, Justus Multas, defenda os seus direitos. Tá com problema na sua CNH? Foi pego no bafômetro? Entre em contato com a Justus Multas, que eles atendem todo o estado de São Paulo. Eles fazem um trabalho incrível, tá? Sem aquele jeitinho brasileiro. Jerry Araújo, o barbeiro dos boleiros. Eu sempre passo lá pra fazer minha barba e meu bigode e fica sempre, ó, sensacional. Eles ficam lá na Princesa Isabel, bem em frente a Santos Store. Jerry Araújo, o barbeiro dos boleiros. Também tem a José Alves Contabilidade, seriedade e competência na prestação de serviços. Conta a pagar, receber, tudo o que você precisar de serviços contábeis. Contem com a José Alves Contabilidade. E também nosso novo parceiro Laticínios Parmato, que desde os anos 2000 tem compromisso incrível com todos os seus produtos. Requeijão cremoso, mussarela, queijo cheddar, tudo para deixar a sua receita ainda mais gostosa. Os produtos Parmato agora também estão na Baixada Santista. Ó, falei demais. Vem que o programa vai começar. Começa agora, De Olho no Peixe. De Olho no Peixe. Um programa diário na dose certa para você ficar bem informado. De Olho no Peixe com a equipe Análise Tática. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do De Olho no Peixe, reta final da temporada 25, e o De Olho no Peixe traz, como já é de praxe para você que acompanha a nossa programação, entrevistas especiais, programas especiais, para que você que está aí do outro lado possa conhecer um pouco mais do que se faz dentro do alvinegro mais famoso do mundo, que não se resume a apenas o futebol masculino profissional. Existem outros departamentos que são tão importantes e fundamentais para o crescimento da instituição como o futebol masculino profissional, isso é inquestionável. Um final de ano muito mais leve para o torcedor do Santos, que sofreu durante todo o Campeonato Brasileiro, imaginou até que poderia voltar a viver o pesadelo da Série B, mas as coisas terminaram muito melhores do que todos nós, acho que imaginávamos, né? Um time na 12ª posição, um time à frente do arquirrival Corinthians, com vaga de Copa Sul-Americana definida, garantida. O Santos volta a uma competição internacional em 2026, mas é claro, isso é importante. O futebol masculino do Santos é sempre algo valorizado pelo torcedor, assim como a base. A base é a menina dos olhos do alvinegro mais famoso do mundo. Sempre foi assim. Sempre foi trazida essa história de que a base salva. Temos como convidado, temos aqui o nosso agradecimento já antecipado ao José Renato Quaresma, que é diretor das categorias de base do Santos na gestão Marcelo Teixeira. E está aqui com a gente para bater um papo, fazer esse programa de Olho no Peixe de final de ano, mais do que especial. É reta final de ano, então é muito bacana projetar também o que vai ser a base do Santos em 26, o que foi em 25. Daqui a pouco começa o mês de janeiro e nós teremos a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Como o Santos vai disputar essa competição?
foi campeão paulista da categoria sub-20. Muita gente não acreditava, foi derrubando os rivais e foi chegando e bateu o campeão. Quaresma, seja bem-vindo ao De Olho no Peixe, é sempre um prazer receber você aqui. Queria que você pudesse dizer aí pra gente como é que foi o ano de 25 e obrigado por nos atender, cara. Seja bem-vindo. É isso, Felipe. Eu que agradeço a todos os ouvintes, telespectadores também, né? Porque hoje tudo é visto, né? Não é mais só ouvinte. Mas eu estou aqui para passar esse resumo para você, como você me pediu, de um trabalho árduo durante o ano, de todos os profissionais da base, todas as pessoas que de estrutura, mas com certeza acontecendo algumas coisas que eram previstas com maior tempo, já acontecendo um pouco mais cedo. Isso não nos empolga. O nosso trabalho tem que ser a médio e longo prazo, tem que ter uma continuidade, mas o que nos interessa realmente é ter atletas ativos que possam compor o clube, que possam compor o profissional e que possam gerar lucros para o clube também, numa efetiva venda, né? Mas os títulos são muito importantes, a competitividade para chegar nisso também, haja vista que do ano passado para cá nós atingimos um número grande de finais, de semifinais e oitavas de finais. O clube cresceu muito em todos esses aspectos. O clube voltou a ter respeito em todas as categorias, voltou a ter respeito de todos os times. Existia uma lacuna um pouco grande desse aspecto de competitividade, e a gente vem transformando isso através de muito diálogo, muito trabalho mental, muito trabalho físico, parceria das famílias e dos profissionais que estão dentro do clube. E a gente fica lisonjeado de ver alguns resultados dando muito certo, uma final épica como essa do Sub-20 agora, que realmente foi diferenciada em todos os aspectos. Nós não jogamos um jogo em casa, né? Nós pegamos CT Rei Pelé em reforma, nós jogamos todos os jogos em campus neutro ou no campo do adversário. E nós conseguimos, com tudo isso, ganhar dos 3 grandes, passar pelos 3 grandes, passar pelo poderoso Palmeiras, que todo mundo achava que estaria na final, e conseguir com êxito um trabalho maravilhoso de todos. Assim, foi um título realmente muito especial para todo mundo. Um título que acabou culminando. Eu lembro que foi num dia que nós brincávamos, né? Seria um final de semana muito especial. Era o jogo atrasado do Palmeiras num sábado, né? E vinha a final no domingo, e tá todo mundo naquela expectativa. Não lembro se foi nessa ordem exatamente, mas acabou que nós tivemos aí 2 grandes alegrias, né? Com o masculino e também com a base. Já que você falou da base, o Quaresma, criou-se da base, que eu digo, da final do Campeonato Paulista e do título, né? Eu quero dar uma esmiuçada nessa questão do título paulista, né? Teve a polêmica das medalhas, né? Queria que você contasse pra gente se isso foi resolvido, chegou a ser tudo solucionado, porque teve jogador que não recebeu medalha, teve gente que levou mais medalha do que deveria. Como é que foi essa história aí? Como é que você conseguiu administrar essa situação? Não teve nada disso, medalhas? Não teve nada disso? Não teve nada disso. Isso aí, existe um controle da federação, que ela parte de um número X de medalhas, tá certo? E recebe aqueles atletas que estão lá no palco, estão no palanque, e alguns dirigentes que também estão ali, que são nomeados para receber essas medalhas, ok? No caso aí do companheiro de vocês, a medalha foi emprestada por mim, porque ele no campo me pediu a medalha, falou, posso levar essa medalha? Eu falei, pode não, leve, é uma medalha do clube, mostre que nós fomos campeões, mostre o trabalho, que isso é referência ao clube, certo? Mas a camisa você pode ficar, a medalha você tem que devolver. E ele fez uma brincadeira de que ele tinha a medalha, que ia entregar a medalha. O Júnior estava, por exemplo, no profissional, ia chegar a medalha dele, mas nós demos prioridade primeiro para aqueles que estavam. Então, assim,
Quando não tem assunto, os assuntos aparecem de tudo que é jeito. Mas tudo contornado, todo mundo com o processo feito, e vamos tocar. O importante foi ser campeão, medalha ou não, isso aí é consequência. Nós temos que mostrar o que nós fizemos, e mostramos isso no campo. Vinícius Marques, profissional que chegou com Kleber Xavier ao Santos, né? E ele acabou numa reestruturação, saindo de auxiliar técnico do profissional e desembarcando na base. E o Maurício Copertino, que vinha trabalhando na base, acabou deixando o clube. Hoje o Maurício está comandando o Santo André, né? O time profissional do Santo André. A chegada do Vinícius Marques, ela chamou atenção dentro daquele processo de reestruturação. Como é que houve essa definição, né? Você, como diretor da base, em contato com o departamento de futebol profissional, como é que se deu essa saída do Vinícius e a definição de que ele deveria ou poderia ser o técnico da categoria sub-20, Quaresma? Não, na verdade existia um processo de avaliação. O Maurício é uma excelente pessoa, um excelente profissional, que está mais ligado ao profissional do que à base. E nós vínhamos entendendo que o processo dele na base estava com alguma dificuldade. Quando surgiu a oportunidade pela troca da vinda do Vinícius, porque ele estava no profissional e poderia era um cara já de base, era um cara que veio do Ibrachina, Corinthians, teve um processo todo de base, então nós resolvemos fazer essa aposta. A aposta foi feita, foi um acerto, mas isso não tira o mérito de ninguém, porque o trabalho também do Maurício foi muito bom em relação ao amadurecimento dos atletas. Eles foram cobrados como deve ser um profissional, eles foram cobrados com um posicionamento diferente, eles sentiram isso, mudança em treino, mudança em postura, e acabou isso tudo também trazendo uma maturidade maior. Tudo resolvido, o Vinícius assumiu, criou um campo maior de energia com os jogadores. Essa energia foi crescendo, o time foi crescendo, cresceu e chegou na fase final assim, deslizando, como a gente fala. Estavam muito bem fisicamente, muito bem taticamente, mentalmente. Foi uma evolução muito grande para todos eles. Isso também passa na mão do Maurício Copertino, tá certo? Pelo tipo de cobrança diferenciado. Então, acho que toda a somatória do trabalho foi boa, pelos profissionais que passaram, pelos que estão aí. Então, é o que a gente fala, a somatória tem que ser positiva. Se ela for positiva, a gente tira lucros disso, lucros no sentido do trabalho. O balanço, a gente está falando agora do Sub-20, né? Porque teve a conquista do Paulista, que teve mídia, teve toda né, uma visão mais detalhada em cima da conquista, da maneira como foi também, né? Mas qual o balanço que você faz das demais categorias, Quaresma, nesse ano de 2025? Né? Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, né? O Santista sempre fica se perguntando, né? Vem aí um novo raio? Temos nas categorias de base hoje garotos que podem daqui a alguns anos aparecerem como grandes surpresas, né? Ou novidades para agregarem ao elenco profissional. Como é que esse trabalho que vocês falavam em reestruturação, como é que isso está sendo feito, né? Para poderem os frutos serem colhidos? Existe um balanço sobre as categorias de uma forma geral? Olha, eu vou te passar uma informação que eu tive essa semana, assim que eu cheguei de viagem, me passaram um resumo. O Sub-20, vou pegar a colinha aqui, campeão paulista Sub-20, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, nono lugar no Campeonato Brasileiro. Sub-17, campeão da Copa Puma, Série Prata, vice-campeão Copa Bull, quartas de final no Campeonato Paulista, fase de grupo do Campeonato Brasileiro. Sub-16, vice-campeão da Bull Cups, campeão do MIG Futebol Ponta Cana, vice-quadrangular do Red Bull, vice-campeão do Aldeia Cup. O 15, vice-campeão da Copa Ibrachina, finalista da Copa Alcance, quarta de final do Campeonato Paulista. Isso eu estou te falando por categoria. Fazia tempo que o Santos não tinha uma lista tão grande de finais, semifinais, com competitividade. Nós não estamos falando em buscar títulos, nós estamos falando em criar competitividade, criar atletas competitivos
Para eles isso e para o clube também. Sub-14, vice-campeão da Copa Voltaço, campeão da Alcas Cup, campeão da Dani Cup, vice-campeão da Copa Bull, quartas de final no Campeonato Paulista. Sub-13, campeão da Liga de Desenvolvimento CBF, campeão da Alcas Camp, vice-campeão da Copa Capa Sub-14. Então, você veja que nós falamos aqui de várias categorias que foram tendo ascensão, respeito novamente do mercado, em todas as competições que se foi. Isso se dá também a toda a mudança de uma estrutura de trabalho que a gente fez junto com os treinadores, com a comissão técnica, preparadores físicos, certo? Conscientização de padronização de trabalho. O Santos é um time hoje que joga, na maioria das suas categorias, num 4-3-3, que é a característica do Santos. Tivemos uma queda com José Renato Quaresma, diretor das categorias de base do Santos, que é o nosso convidado aqui nessa edição do De Olho no Peixe. Quaresma já estará aqui com a gente, né? Nós estamos falando aqui sobre as categorias de base do alvinegro mais famoso do mundo. O Quaresma já está novamente aqui com a gente. Isso é normal, né? A entrevista, desde a pandemia, a gente tem as entrevistas agora remotas e a gente conta um pouquinho com a internet. Se a dona internet às vezes vacilar, ela deixa a gente na mão. Então, às vezes tem quedas, já está de volta o Quaresma aqui nesta edição do De Olho no Peixe. Conclua, Quaresma. Então, nós estamos falando dos atletas pegarem essa conscientização do trabalho que está sendo feito com as comissões, parte física, parte mental, principalmente parte mental. Então, foi se formando grupos de trabalho, onde cada um sabe o que cada categoria está fazendo, a categoria de cima sabe, a categoria de baixo, troca de informações, troca de projeção, qual jogador que está precisando de um trabalho melhor ou mais forte. Então, eu acho que essa integração e essa reestruturação que a base passou e passa por esse modo mental, físico e estrutural humano, não é estrutural de estrutura física, campo, essas coisas, eles trouxeram novamente o Santos para um patamar de competitividade no mercado. E quando se traz o Santos novamente para um patamar de competitividade, você cria portas para novos talentos. Porque o talento começa a enxergar que o Santos novamente voltou a competir e ele quer vir para cá. Porque hoje nós temos uma briga de mercado que é financeira. Os jogadores hoje que se destacam muito rapidamente no mercado, eles passam a ter propostas onde o clube hoje não consegue competir. Então, nós temos que competir com a possibilidade de competitividade, com a possibilidade de subida de categoria. Isso nós já começamos no ano passado, o pessoal do Sub-20 treinar no profissional, um pinguinho aqui, um pinguinho ali, mas começou, o 17 treinar com 20, o 15 treinar com 17, e vocês subindo categorias cada um, para que pudesse criar um aspecto de uma ascensão, uma maturidade maior do atleta. E isso também foi dando muito certo. Tanto que hoje a gente tem integração de todas as idades. A gente não tem mais... Nós fomos campeões paulistas com 2,09. Nós fomos campeão paulista sub-20 com 2,09. Ninguém falou isso. E isso é importante. É uma recolocação do Santos no mercado com um trabalho de aperfeiçoamento e de fineza para cada atleta. Então, assim, tivemos ajuda das famílias? Sim, porque chamamos as famílias para conversar, chamamos as famílias para explicar, colocando a capacidade de que precisa ser um atleta, o sono, a alimentação, reestruturamos todos esses ensinamentos com as famílias, colocamos as famílias com os nutricionistas, com os preparadores físicos, então foi tudo sendo remodelado. Conseguimos, no ano passado, alugar uma academia para os atletas fazerem a parte de musculação, que nós tínhamos essa dificuldade. A partir de agora, a gente tem a musculação lá no campo, no CT Meninos da Vila, feita de frente para o campo. Então, assim, mediante todas as dificuldades, Felipe, a gente conseguiu fazer uma massa boa da pizza, sabe? A gente conseguiu chegar com os ingredientes. E aí, vamos servindo essa pizza e vamos dando maturidade para cada um deles.
E isso foi muito importante. Você vê um desenvolvimento, por exemplo, o Nogueira estando no Sub-20 campeão, o Nadson estando no Sub-20 campeão, o Nogueira agora treinando no profissional, o Nadson treinando no profissional, são 0,9. Esse é um processo de também. O profissional pede alguns atletas, às vezes, para a gente, para compor elenco. E a gente também faz essa alternativa, essa alternância de atletas, para que cada um possa sentir esse gostinho e ficar. E tudo isso foi dando um resultado muito positivo. Então, a gente entende que o balanço de 2025, principalmente 2024, ele foi bom já no final, no segundo semestre, e para esse ano foi muito melhor. Lógico que se a gente continuar com essa passada, com mais alguns investimentos, com algumas ascensões de atletas que a gente possa vir a contratar, porque hoje a gente só trabalha com um atleta captado no mercado, né? A gente poderá ter categorias ainda muito mais fortes em questão de competitividade, e quando você tem uma equipe competitiva, fatalmente você tem atletas de melhor qualidade para poder trabalhar. José Renato Quaresma é diretor das categorias de base do alvinegro mais famoso do mundo, nosso convidado aqui no De Olho no Peixe, que vai trazer o recadinho da José Alves Contabilidade. Já já vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior. A preparação já está a todo vapor. Os meninos da Vila estreiam agora em janeiro, a sede é em São Carlos. Já já voltamos com mais José Renato Quaresma. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é José Daniel, eu sou CEO da José Alves Contabilidade. Se você pensa em contabilidade com tradição, mas também inovação, vem conhecer um pouquinho mais dos nossos serviços. Eu vou ter o maior prazer em poder te apresentar com detalhes todos os serviços que a gente presta. José Alves Contabilidade, seriedade e competência na prestação de serviços. josealvescontabilidade.com.br, tem também aqui na tela para você, se quiser entrar em contato através do WhatsApp, o 1333239001, 1333239001. Ó, o grupo do Santos na Copa São Paulo é esse aqui, é o grupo 16. São Carlense, Real Brasília, do Distrito Federal, e Cacoalense, é de Roraima, né? Ou Rondônia? Não, é de Rondônia. A Copinha, ela... Quando o Quaresma fala 09, só para você que está aí do outro lado, às vezes o cara não entende, né? O que é 09? Pô, 09, um moleque nasceu em 2009, estamos ficando velho. Um molecadinho já nasceu em 2009 e está disputando competição sub-20, 2009 para 25, 16 anos. Então, em tese, era para ele estar numa categoria, sei lá, sub-17 ainda. E aí o Quaresma está valorizando isso, é um menino que está à frente, entre aspas, do seu tempo, ele já está tão evoluído, o menino está mais maduro, tem mais qualidade, que ele mesmo tendo ainda 16 anos, ele está sendo utilizado com a molecada de 18, 19, sub-20, né? Então, perfeito. Esse é um destaque, por isso que ele ressalta os 09, né, Quaresma? Vamos ressaltar aqui, nós fomos para uma competição em Trindade e Tobago, de sub-16, nós levamos o Cauã, que é sub-13. Tá certo? Que é a menina dos olhos dessa base, o Cauã Basile, o Quaresma? Como é que é ele isso? Está em evolução ainda, ótimo atleta, caráter, uma pessoa, um menino do bem. Ele é filho do ex-jogador Andrezinho, né? Aquele que foi meio campista. Esse que fez o lançamento, eu brigo com ele, que ele fez aquele lançamento lá pro gol do Corinthians, em cima do gol do Gil, Luiz, né? 2001, teve essa história? É verdade. O André também é uma pessoa do bem, que a gente se dá muito bem. Eu fui conversar com o André, falei, quero colocar ele no Sub-16. Não, vamos fazer. Então, a gente faz tudo com o trabalho do clube, da família, do atleta. A gente condiciona tudo isso. O Cauã foi muito bem nos jogos lá. Mas eu acho que tem alguns jogadores à frente do Cauã hoje para a gente discutir quem é o novo Neymar, quem não é o novo Neymar. Para mim, e aí eu vou falar, o Santos já tem um novo Neymar. Devido às proporções, o Santos já tem um novo Neymar. É que, na verdade, só se olha para a linha e esquecem de ligar para o gol. O João Pedro é um atleta diferenciado. O João Pedro, não estou falando aqui
que é um jogador que obrigatoriamente tem, mas hoje é um atleta diferenciado em todos os aspectos que ele vem, quando ele vai para o treinamento no profissional, quando ele vai para o treinamento no sub-20, e é um atleta do sub-17. Acabou de participar do Campeonato Mundial aí pela seleção brasileira, teve um destaque que para nós não é surpresa, porque realmente o João Pedro é um goleiro que faz uma diferença muito grande, inclusive nos treinamentos com o profissional. Então, esse trabalho voltou a se ter no Santos. Uma composição de conversa com os treinadores. Quando você fala de um novo Neymar, João Pedro é um novo Neymar surgindo nesse momento. Agora, nós temos outros atletas aí com um potencial muito grande no clube. De lateral, de zagueiro, de volante, de atacante. A evolução dele vai mostrar. Hoje nós falamos do João Pedro, que é um destaque, mas nós podemos falar de outros destaques. Nós vamos falar, o João Ananias foi um grande destaque no Campeonato Paulista, um quarto zagueiro, um zagueiro que faz lateral, forte, com velocidade, impulsão. Então, você veja, é uma evolução que ele teve e que nessa evolução ele começa a se destacar. Quando você dá o trabalho mental e o trabalho físico, se o cara já é craque, ele só tende a o quê? Desfilar no tapete. Agora eu fiquei curioso sobre alguns outros também, né? Porque, por exemplo, a informação que chegou para mim, né, é que, por exemplo, você citou o João Ananias, né? Mas o Alencar também, que os dois já tiveram. Os dois já tiveram no profissional, voltaram, aí não tem, obviamente, se não tem sequência no sentido de vão ter oportunidade lá, podem ser relacionados e tal, mas eu sou adepto, e eu acho que você também, é evidente, você é o cara que comanda aí a base, que o cara esteja jogando. É melhor ele estar na base tendo ritmo de jogo do que ficar sem ritmo de jogo no profissional, né? É isso aí. Mas assim, o Santos fez o Santos buscou 2 zagueiros na última janela de transferência no elenco profissional. Um deles está jogando, o outro é de seleção paraguaia, mas parece que a adaptação ainda não rolou. E embora o Alexandre Matos tenha afirmado que fica a expectativa dele poder se adaptar, a gente tem zagueiros que, por exemplo, o Luizão talvez seja negociado, Basso talvez não fique, né? Tem o Zé Ivaldo que foi comprado junto ao Cruzeiro, mas pode ser negociado na janela. E aí podem abrir portas, essas saídas do profissional, aos meninos da base. Há realmente essa expectativa, Quaresma? Porque isso pode influenciar diretamente na copinha. Você, por exemplo, talvez seus 2 zagueiros possam ser eventualmente Alencar e o Ananias. Mas aí você não sabe. Se o Vojvoda, o Matos chegarem para você e falarem assim, a gente quer fazer a pré-temporada com esses meninos estando com a gente. Como é que é essa conversa? Como é que é essa relação? Né? Talvez nesse momento ainda, que a gente está colocando essa entrevista no ar, isso ainda não esteja definido. Mas eu acredito que uma lista já foi entregue lá para o profissional falando assim, eu preciso que vocês digam para a gente aí, que a gente tem que resolver lá com a Federação Paulista. Como é que é isso, Quaresma? Não, já foi feita. A lista, por exemplo, que vai para a Copinha já foi feita. Entregamos 40 nomes. Nós sabemos que nessa possibilidade aí existem 10, 12 nomes que o treinador Vojvoda pode querer utilizar realmente. E se você me perguntar, eu daria maior apoio para ele utilizar. Não estou aqui fazendo mérito para que a gente possa só ganhar a Copinha. Nós temos que formar atletas ativos para o clube. E se ele precisar utilizar esses jogadores, vamos lá, eu vou dar exemplos aqui. Nós temos hoje Falcão, nós temos João Pedro, certo? São 2 goleiros que ele pode o quê? Utilizar no profissional. Além do João Fernandes que está lá, do Diógenes que está lá, né? Do próprio Brazão que está lá. Então, se ele não for utilizar um desses goleiros, esse goleiro joga a Copinha. Se ele for utilizar, nós vamos ter que ver o revezamento disso. Nós temos vamos lá falar do João Ananias e João Alencar. É uma dupla de zaga de primeira que a gente tem. É uma dupla de zaga que assume qualquer responsabilidade. Eu falo para você que eu conheço os 2. Então, são jogadores. O Alencar está voltando agora de uma lesão, mas estava, inclusive, um pouquinho na frente do Ananias em questão de competitividade. O Alencar saiu, o Ananias foi lá e
cumpriu essa responsabilidade, e é isso que a gente quer do atleta. Que eles façam esse complemento deles mesmos. E são 2 jogadores que nós temos que colocar. São jogadores ainda novos, que precisam de uma maturidade maior no sub-20, mas que já podem transitar tranquilamente no profissional. Você tem um Lira, lateral esquerdo, que já está no profissional batendo lá, junto com o Souza também, que é da base. Certo? Você tem um Xemon, que é da base e que está batendo lá. Você tem um Fulmer, que veio agora contratado e que também vem tomando conta da lateral. Aí você tem um Simples, que fez um campeonato pelo Santos muito bom, na final foi colocado como zagueiro, jogou muito bem, inclusive tem proposta para ele para ir para outro time. Então, cara, a gente conseguiu fazer uma coisa diferenciada no clube, chamar atenção para a base novamente. Né? E aí nós vamos para frente, vamos falar de Gustavinho, de Kenai. Kenai lembra muito o Alisson. O Gustavo já é um jogador de meio campo muito mais leve, muito mais dinâmico. Aí você pega um Pedro Assis, um centroavante forte. Você pega um Nogueira, um centroavante técnico. Né? Aí você pega um Xavier, um extremo, que joga muito bem. Você pega um Bernardo, que é um meia, um PP, que é um baita meia. É todo um trabalho de processo. Só que um vai estar melhor, o outro vai estar... Não é que o outro é ruim. Eles vão ter equilíbrios que eles vão ter que se posicionar. Às vezes o cara está com um problema de cabeça, ele não consegue render, o outro rende melhor. Né? E você vai trabalhando cada um dentro desses princípios, junto com o profissional, para equilibrar esse processo. Você tem o Bom Tempo lá em cima, você tem o Juninho lá em cima. Então nós estamos falando que nós podemos ter um time de competitividade, lógico que com alguns equilíbrios atletas mais velhos, de maior equilíbrio, mas nós podemos ter um time muito forte, não assim, começa o ano, vamos fazer isso. Não é assim que funciona. Nós precisamos ter o equilíbrio do time e colocando esses atletas para o meio do ano, para, mastigar esse outro meio do ano, para poder compor o elenco, para 2027 a gente ter, de repente, 70% do elenco do Santos da base. Dá para ser feito isso? Dá. Dentro de um planejamento. Dentro de um planejamento. Vou aqui fazer meu elogio ao treinador Voivoda, que eu vejo os treinos do profissional, eu vejo a capacidade de como ele gere o grupo. Eu acho que fazia tempo que eu não via um treinador comprar esse processo para segurar o grupo de uma forma que ele segura, de uma forma como ele dirige. Acho que nós acertamos com o treinador essa vez, no potencial do clube. É um cara que é guerreiro, aguerrido e guerreiro. Ele é um cara que vai, mas ele joga a responsabilidade, mas ele sabe segurar aí o teu limite. E eu acho que isso vai ajudar muito o Santos nessa evolução dos atletas que vão subir da base. E nós temos que ter esses que estão subindo e temos que preparar novas fornalhas com 14, com 13, com 15, porque daqui a mais 2 anos, quem é 15, 16 vai estar no profissional. E assim é o ano sucessivo de cada um. E o atleta precisa compor isso na cabeça. Ele precisa entender isso de uma maneira toda que é assim. Você quer jogar, você tem que se... É todo ano. Esse ano eu estou bem, ano que vem eu não sei. Não, é todo ano. Para que ele possa ter evolução. E nessa evolução, o Santos ter ativos também para poder estar compondo isso aí. José Renato Quaresma é diretor das categorias de base do Santos, e o legal do Quaresma é que ele não está ficando em cima do muro, não, no sentido de dar nome aos bois, porque o torcedor ele quer saber isso. Jogador A, jogador B, jogador C, às vezes o profissional vem aqui e a gente também entende. Às vezes não quer ficar dando nome e tal, mas legal, o Quaresma está elogiando, está apontando quem pode surgir. Eu tenho algumas outras dúvidas que eu vou tirar com o Quaresma já. Ele falou de atacante de ponta, ele falou de centroavante. O Santos está no mercado, pelo elenco profissional, buscando algumas peças. O Santos vai fazer algumas mudanças do seu elenco. E a pergunta que eu vou deixar para o Quaresma, eu vou chamar o recadinho da Laticínios Parmato, mas a pergunta que eu vou fazer para o Quaresma ele já deixou claro que tem muitos jogadores que estão sendo preparados até para estarem mais maduros para 2027. Mas pensando em 26, será que nós temos algumas dessas peças aí do setor ofensivo que estariam maduros o suficiente para compor o elenco e até ajudar? Porque a pergunta que muito torcedor faz é a seguinte: eu vou gastar dinheiro com centroavante A, B ou C.
que está, às vezes, num time da segunda divisão do Campeonato Paulista, o time que caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Não vale dar uma sustentação melhor para um jogador que vem da base, um centroavante? Não é melhor pegar um atacante de ponta, em vez de buscar num time do interior de São Paulo? Não poderia buscar um garoto e dar para ele um respaldo para ele crescer no profissional do Santos? São dúvidas do torcedor. E o Quaresma, ele pode, quem sabe, tirar essa dúvida. Antes, vamos trazer o recadinho da Laticínios Parmato e já voltamos com José Renato Quaresma, diretor da base do Santos. Quando o assunto é sabor e qualidade, 3 produtos fazem toda a diferença. O requeijão Parmato entrega cremosidade e rendimento que só quem conhece confia. Ideal para dar consistência e sabor em cada preparo. O requeijão de Parma é o cremoso puro, textura aveludada, sabor marcante, perfeito para quem busca intensidade e um toque especial em cada receita. E para finalizar, o clássico que não pode faltar, o cheddar Parmato. Cremoso, envolvente e irresistível, transforma lanches, molhos e porções em verdadeiros sucessos de sabor. São 3 produtos diferentes, mas com algo em comum: qualidade de sobra para valorizar o seu negócio e encantar o seu cliente. Parmato. Experimente e peça pelo Instagram, @laticínios_parmato. Que está com representante comercial na Baixada Santista. Você que tem teu restaurante, teu bar, tua pizzaria, e você quer conhecer os produtos da Laticínios Parmato, quer ter a Laticínios Parmato na sua produção, entre em contato com o representante comercial na Baixada Santista. O contato é 13 991386215. 13 é o código de área, 991386215. Ô Quaresma, tem centroavante aí, tem nessa fornada que você usou uma expressão, né, há pouco, para produzir fornadas e tal. Existe ou existem atacantes de beirada ou centroavantes, você citou alguns nomes aí, que poderiam talvez já fazer parte desse elenco para 26, ao invés do Santos ir no mercado e gastar, poderia talvez ter alguém que tenha qualidade, que venha da base. Você falou do Xavier. O Xavier, eu fico com a impressão que ele ficou para trás. E aí é uma impressão minha, tá? Eu não tô dizendo que eu tô certo ou tô errado. O Robinho Júnior, ele é filho do ex-atacante Robinho e é inegável toda a capacidade e qualidade do Robinho. Mas a impressão que quem tá de fora ficou é que com a chegada do Neymar, o Neymar apadrinhou o Robinho. Vem cá, filho. Botou debaixo do braço, ele vai ficar comigo aqui no profissional e vamos trabalhar juntos aqui. Porque no início do ano, falavam que o Robinho Júnior não estava pronto ainda, que ele estava muito abaixo, que ele tinha que maturar um pouco mais. Tanto que o Matheus Xavier, o ano passado, chegou com o Carille a ter algumas oportunidades no profissional. Foi uma ultrapassagem enorme. Passou de 1 milhão o Robinho Júnior e o Matheus Xavier nunca mais a gente viu figurar. O Matheus Xavier, ele estava realmente precisando de mais maturação? O Robinho teve uma evolução fora do comum? Queria que você respondesse essas questões em relação aos atacantes do Santos. Tudo é momento. O Xavier teve um momento de ascensão, que ele estava no sub-20 indo muito bem, foi para o profissional, não manteve esse nível que se esperava dele, normal, porque cada um vai ter uma reação, cada atleta tem uma reação diferente, teve um pouco de queda, o Juninho veio, entrou numa ascensão, foi chamado para o profissional, se segurou nessa ascensão, tá certo? Mas a gente não pode cobrar de nenhum deles ainda resultados de primeira. Nós temos que deixar esses jogadores maturarem um pouco mais, estarem com experiência ali dentro de campo. Não é o mesmo futebol antigo do pai dele. Hoje ele não consegue dar 8 pedaladas em cima de ninguém, porque se ele der, o cara manda ele lá na arquibancada. Né? O futebol mudou um pouco. Você passa por um, já tem o segundo e o terceiro te esperando na cobertura. No futebol passado tinha, mas você conseguia ainda um pouco mais de espaço. Agora, são características de posicionamento mental diferentes. Se a gente contratar hoje, vou dar esse exemplo aqui, como eu dei agora na hora do almoço, se a gente contratar hoje um jornalista recém-saído da faculdade
Ele fez 4 anos de faculdade. Colocar no seu lugar, para o posicionamento que você tem hoje, com a maturidade que você teve, anos de TV e tudo mais, ele consegue um desempenho? Ele pode conseguir hoje, amanhã ele pode se embaralhar um pouco mais. Depois de amanhã ele volta, então ele vai ter uma oscilação. Essa oscilação é a mesma no futebol. É a mesma. Então a gente precisa ter calma com esses atletas, precisa trabalhar o processo deles, até eles irem se encaixando no processo e no time. E quando vai encaixando, eles vão tomando aquela proporção mais madura. Isso que vai dando a confiança para o atleta. Então, o Xavier teve essa queda, ele sabe disso, mas é um jogador com alto potencial, um extremo diferenciado. Ele é um extremo que puxa para dentro e que vai para cima, tá certo? O Juninho já não é extremo, ele não pode ser considerado um extremo, né? O Juninho ele joga pela direita, caindo por dentro, flutua um pouco mais, mas são posições diferentes, mas são cabeças de jovens. Você me perguntou, tem centroavantes? Tem. O Nogueira é 0,9. Vai jogar o Nogueira numa fogueira e falar, sustenta um jogo inteiro aí? Não dá para fazer isso. O Nogueira pode entrar 20 minutos, pode entrar 15 minutos. Lógico. E o Pedro Assis? Já é uma outra composição, inclusive física. Acho que demos uma travada aqui. José Renato Quaresma travou, né? Mas estamos aqui dando uma esmiuçada, né, nas categorias de base do Santos. Falamos do Matheus Xavier, falamos do Robinho, né? Também trazendo aí um pouco sobre a questão de jogadores com características mais de centroavante, como o Nogueira e o Pedro Assis. Acho que agora está tudo ok com o José Renato Quaresma. Quer concluir, Quaresma? Você estava falando do Nogueira e do Pedro Assis. Jogadores são centroavantes. O Nogueira, por exemplo, é um jogador mais técnico. O Pedro é um jogador mais de força. Então você tem características diferentes para você utilizar. Aí depende do treinador como ele quer utilizar isso. Eu te garanto que se você colocar o Pedro num jogo e falar para ele, faz pressão nos zagueiros, os zagueiros vão cansar, porque o Pedro é desse tipo. Sobe muito bem. Então, são características que nós vamos trazer para o profissional, deixar na bandeja para o profissional, para que o profissional possa fazer essas escolhas e vá adaptando cada um. Mas, com certeza, são atletas que vão estar no profissional. Se não imediatamente, direto, aos poucos fazendo esse elevador de subir e descer, mas que vão integrar esse grupo para poder amadurecer melhor. José Renato Quaresma é o diretor da base do Santos, nosso convidado aqui no De Olho no Peixe, falando também para Gerry Araújo, barbeiro dos boleiros, número 114, da Princesa Isabel, quase de frente ali, a Rua José de Alencar, do lado da Vila Belmiro, tá bom? Um muro grafitado com as fotos do Neymar e do Pelé, facilmente você vai encontrar, né? E o Gerry Araújo tá lá com todo o seu time para cortar o seu cabelo, fazer sua barba, e você vai estar no ambiente todo ele voltado ao alvinegro mais famoso do mundo. Quaresma, eu lembro que logo que você assumiu essa função de diretor da base, eu estive com você e todo mundo, né, do Santos lá em Diadema, que foi a Copinha 24, certo? Lá em Diadema. E aí, claro, a gente estava acompanhando de perto o time do Santos jogando lá no campo do Netuno. E muita gente falava, esse Souza aí, esse Souza é Europa alta, hein? Esse Souza é bom. E o Souza, ele teve alguns problemas de lesão, brigou com o Escobar pela titularidade, terminou a temporada como titular. Alguns que eu converso dizem o seguinte, existe a possibilidade do Santos vender o Souza. Pode ser nessa janela agora do início do ano de 26, pode ser na do meio de 26. Você, obviamente, é um cara que, embora diretor da base, mas tramita pelo Santos como um todo. Não sei se você ainda mantém contato corriqueiro com o Souza, com os pais do Souza. A pergunta que eu te faço, o Souza estaria pronto para já ir para o futebol europeu? Porque uma coisa é o clube ter a sua necessidade de venda. Foi o que aconteceu com o Lucas Meireles, que o torcedor reclama, vendeu o Lucas, mas o argumento de quem está lá no futebol profissional é oportunidade, precisava vender,
e o jogador com a família gostaram da ideia. Em relação ao Souza, se chegar uma proposta, você acha que o Souza já estaria pronto para poder vivenciar o futebol do velho continente? Ou você entende que ele precisa maturar mais no Santos, teria muito mais a entregar ainda no elenco profissional do Santos, Quaresma? Para mim, ele tem que entregar mais, tem que maturar mais. Para mim, o Souza não pode ser tratado como um lateral qualquer. E negócios são feitos, sim, para o clube ganhar dinheiro. Eu concordo. Mas nós precisamos entender a projeção. Ele se sai por 10 hoje, com mais 2, 3 anos no Santos, a projeção dele, ele sai por 15, 20. É esse entendimento que a gente precisa ter. Se você tiver uma venda boa, eu falei isso num momento até agora na entrevista de manhã, eu prefiro vender os jogadores mais velhos primeiro do que os mais novos e fazer com que os mais novos vistam essa camisa e deem para a camisa o que a camisa deu para eles. Projeção, futebol. Então, assim, eu não venderia o Souza agora. Só que aí entra uma questão de atleta, da família, do empresário, do valor da venda, o time que vai contratá-lo. Tudo isso é colocado no papel para você fazer uma análise. Né? Como a gente está ouvindo, eu não trabalho com propositos, eu trabalho só com o que é real, mas a gente está ouvindo hoje de um buyer vir fazer uma proposta pelo Brasão. Certo? Primeiro que você está falando de um buyer. Todo jogador vai querer ir. Segundo, você está falando de uma proposta de 17 milhões, me parece, pelo Brasão. Não é isso? 17? Pode girar entre 10 e 12 milhões de euros. 10 e 12 milhões de euros pelo que eu recebi, pelo que eu fiquei sabendo. Não sei se chega a 17 milhões, mas se chegar, melhor ainda, né? É um alto 12 valor. Milhões, 12 milhões é o mesmo valor do que o Luca Meirelles. 12 milhões de euros, só um detalhe, Quaresma, o que eu tenho, até o Ricardinho Martins, vou dar a fonte evidente, porque ele que trouxe a informação primeiro, seriam 12 milhões de euros pelos 60% do Santos, ou seja, poderia até bater os 17 milhões que você está falando num cômbito geral, porque você tem ainda Inter de Milão e o próprio jogador como também parte do negócio, mas pro Santos, 12 milhões de euros por 60%, pode ser um ótimo negócio, lembrando que o menino que era do Grêmio, que está na seleção brasileira agora, que foi lá para o mundo árabe, é Breno? Não é Breno o nome dele. Do Inter, era do Inter. Bento, Atlético Paranaense, não era? Atlético Paranaense. Isso. Não era nem Inter, Atlético Paranaense. Foram 15 milhões de euros, não foi? É considerado um valor bem alto para goleiro. Então, se 12 por 60% realmente for fato, chegar, sei não, hein, Quaresma? Mas, enfim, você acha que pode vender? Eu acho que nessa proporção tem que vender. É isso que eu ia chegar. Nessa proporção do Brasão, por mais que a gente seja fã do Brasão, sabe a condição que ele aplica, a determinação dele, eu acho que deveria vender. Eu não sou consultado nesses momentos da questão de diretoria, é um assunto, mas minha opinião como torcedor e como conselheiro, essa tem que ser uma venda. A do Souza, a gente tem que maturar, porque ao invés de sair por 12, ele pode sair por 16, 20. Entendeu? Mas você precisa ter uma venda para te sustentar isso também. De repente, essa venda seja do Brasão. Né? Você vai ter que ter algumas saídas de elenco para você poder reequilibrar a questão salarial. Então, você vai ter que ter algumas saídas de atletas. Alguns podem sair vendidos e outros podem sair até emprestados. Não interessa. Mas nessa aí, você tem que fazer uma recomposição do teu elenco para você qualificar ainda mais o teu elenco para que esses jogadores possam jogar melhor. Se você falar de um Sherman para mim, o Sherman, para mim, é uma mesma qualidade que o Souza. Ele teve uma oscilação. Bateu lá em cima, voltou, atrasou, desmotivou. Tudo normal. Ele não perdeu o futebol dele. Falam em queimar o Sherman, você acha que houve isso? Porque assim, a partir do momento que o profissional vai ao mercado e traz 2 novos laterais, a impressão que dá, Quaresma, é que você não vai dar chance para o menino que oscilou a mostrar que foi uma oscilação. Deu a impressão, para quem está de fora, não serve mais. Tchau. Porque o menino que jogou 2024, a Série B,
foi jogador que já estreou numa final de Campeonato Paulista, havia uma perspectiva até de mercado europeu para ele. Ele poderia ter jogado o Mundial da categoria nesse ano, e nem convocado mais foi, porque ele acabou sendo... ficou fora do processo do profissional, não apareceu mais. Pode ter havido algum erro de avaliação em relação ao Sherman, ou também você entende que tudo que aconteceu com o Sherman faz parte de um processo? Erro, processo e também erro do atleta. Conversei muito com ele. É lógico do atleta, não do clube, é isso? Você acha que teve erro do atleta? O erro do clube, de processo e do próprio atleta. Porque você não pode desmotivar também. A questão da contratação de 2 laterais eu nem vou discutir. Mas o atleta que está no clube do Santos, é sub-20, está no profissional e tem a possibilidade, tanto é que quando a gente falou, Sherman, quer descer para se recuperar, ele foi o primeiro a falar, quero. E fez um campeonato final paulista espetacular. Tanto fez que chamou a atenção do treinador. O treinador já levou ele de novo para cima para poder treinar. Então, assim, ele não pede o futebol. Ele pede por uma motivação mental, por um problema, por um processo que se passa no clube. Como você na sua família, como você com a sua esposa, tem aquela briga mais pesada, você fica 2 dias chateado. Tudo acontece. Nessa fase, não esqueçam que eles começam a namorar. Existem processos aí que a gente sabe que o cara, quando começa a namorar, ele dá uma viajada. Então, todo um... Precisa ter um entendimento disso para se trabalhar ativos ou não, certo? Se vão ou não valorizar o atleta, aí é da direção do clube, é da direção de que está no futebol. O atleta não resolver, ele não pode ficar no Santos. Esse é meu propósito. Eu falo isso no sub-20 e no sub-17. Quem aqui não quiser ser competitivo, quem não quiser trabalhar para ser um atleta, não fica no Santos. Para que nós vamos gastar tempo e dinheiro com um atleta desse? Não é o caso do Sherman. E não é o caso de vários atletas lá. Mas as oscilações, posicionamento físico, postura de menino ainda, tudo isso tem uma desvantagem para um atleta que está mais maturado com 25 anos, 26 anos, até mental. José Renato Quaresma é diretor das categorias de base do Santos, nosso convidado. O programa tá entrando já na sua reta final. De Olho no Peixe fala para Justus Multas, defenda os seus direitos, não fixem sua carteira de motorista. Tenha a Justus Multas ao seu lado. Rua Padre Anchieta 614, sala 13, no centro da cidade de São Vicente. E Vero Motos, a sua loja de motos da Zona Leste de São Paulo, no Parque São Lucas, Avenida do Oratório 3140, peças multimarcas. Também a sua moto pode estar lá na Vero Motos. Um abraço para o Jorge e todo o time da Vero Motos. Quaresma, tem um jogador... Só fazendo um detalhe. Você colocou o erro de processo do Santos e do jogador. Isso não é nada grave, tá? Isso são processos, são erros que causam esse desligamento. O atleta está lá em cima, está batendo, está jogando. De repente é tirado de um jogo de outro, desliga, dá aquela queda. São processos que a gente fala, não é processo assim, fizeram por maldade, isso, aquilo. Vou deixar bem claro aqui, porque as pessoas às vezes pegam isso aí para querer transformar. Nossa, no Santos nada dá certo. Não é isso. Cada caso tem um caso. Perfeito, perfeito. Isso é importante sempre deixar o mais claro possível. Sim. Tem um outro jogador que foi destaque na base, e eu lembro que o Carille gostava muito dele. O Carille meio que namorou esse jogador por um bom tempo, querendo tê-lo na Série B. Mas o menino oscilou demais, teve problemas de lesão, que é o Bernardo. O Bernardo jogou o Campeonato Paulista, o Bernardo foi uma peça da sua importância, pela qualidade que ele tem. E o torcedor se pergunta, Quaresma, é um menino que dá para ainda se imaginar no profissional do Santos? Ele conseguiu estabilizar os problemas que ele vinha tendo musculares? Qual é a condição real do Bernardo? Daria para imaginá-lo, talvez em 26, como um jogador para compor elenco do elenco profissional, ou ainda falta maturar? Qual é a condição do Bernardo?
vamos falar. Enquanto alguns jogadores vão maturar com 17, 18, outros vão maturar com 22, 23. O Bernardo passa por uma transição onde ele tem muitos problemas de lesão. Mas veja o jogo do Bernardo no último jogo contra o São Paulo. Vê o que ele jogou. Como é que você pode falar que um jogador desse não serve? O jogador é um espetacular. Ele e o PP acabaram com o jogo no meio de campo. 2 craques. E as pessoas falam, mas são 2 lentos. Não são lentos, eles fazem a bola, eles veem o espaço. Eles têm uma visão diferenciada de jogo. Então, agora, vão ter paciência para colocar o Bernardo no jogo, 2 jogos, machucou, vamos tratar o Bernardo, volta o Bernardo. É isso que precisa ter. Se o jogador não tem condições, ele tem que ser emprestado já no 20. Se o jogador tem condições, ele tem que ser trabalhado. Mesmo que a maturação dele, mental, física, sei lá qual, demore mais um pouquinho, mais 2 anos. Porque são coisas diferentes, você vai pensar. Então, o processo é que precisa ter. A torcida do Santos precisa ter mais paciência com as pratas da casa. A torcida do Santos precisa apoiar a prata da casa. O Patati foi um jogador desses. O Patati estava aqui, é um bom jogador, era um meia que resolvia na base, chegava no profissional, não dava certo. Chegava no profissional, não dava certo. Foi vendido para Israel. Em Israel, acabou com o campeonato. O que aconteceu? Foi vendido agora para a Holanda. Está arrebentando na Holanda. E aqui não servia. Mas a maturidade que ele vai adquirir nisso tudo, se ele voltar daqui a 2 anos, por exemplo, ele é um outro jogador aqui. Agora, precisamos deixar os jogadores saírem para adquirir essa maturidade e a gente não pode ter um pouco mais de paciência para trabalhar isso? Enquanto um jogador vai maturar mais cedo, outro vai maturar mais tarde, você faz o equilíbrio da média. É a tua feira no supermercado, amiguinho. Tu vai lá, vai comprar, só posso comprar 2 bananas, compra uma porque eu quero comprar uma tangerina também. E assim é o processo. E assim nós temos que fazer no clube. E assim o Santos precisa ter pessoas vendo o Santos, o clube. Trazer só jogador de fora é uma consequência perigosa. Porque o jogador não tem vínculo mais com o clube. O jogador, às vezes, passa pelo clube. Esses meninos não, eles têm amor ao clube, eles têm gana pelo clube. É o clube que está colocando eles no estrelato. Então, eles sabem que precisam honrar a camisa. E nós precisamos que honre a camisa. Isso não quer dizer que a gente é contra o processo de contratação. Não é isso que eu estou falando. Deixar bem claro isso aqui. É que a gente pode usar muito mais a base, investir muito mais na base, que há anos não vem sendo feito. Que há anos, não é agora, anos, se tira um jogador, 2. Nós precisamos tirar 4, 5 pela base. Deixar eles fazerem título aqui e depois sim vender para a Europa, porque não tem jeito. Para a gente encerrar e já agradecendo demais você aqui, Quaresma, brilhantando aí a nossa programação de final de ano do De Olho no Peixe. CT da base, para a base. A expectativa do Santos ter o CT lá em Praia Grande, né, que tem o Neymar Pai, a empresa do Neymar Pai, empresa do Neymar, com o Grupo Peralta, que vai fazer lá a construção de CTs, o profissional iria para lá no meio de 2026 e o CT Rei Pelé ficaria para a base. Teve alguma evolução, teve alguma novidade, algum novo terreno? Tem alguma coisa em relação a esse CT da base? E para a gente amarrar, né, como se fosse um destaque final seu, o Neymar Pai tem sido importante também nessa ajuda de evolução e reestruturação da base para o Santos? Vou começar pela segunda, essencial. A ajuda que ele tem nos dado, nós temos que considerar isso através do Léo, né, que foi um cara que veio para a base também, saiu do profissional, veio para a base, abraçou o projeto base, levou essas ideias para o Ney Pai. O Ney Pai abraçou isso com a gente, transformou o CT. Hoje nós vamos ter um CT Rei Pelé, um campo adequado para a base, adequado para o feminino, com vestiários novos, com estrutura nova, com um campo maravilhoso novo. Então, ele tem nos ajudado muito nisso. No primeira pergunta, qual que era? Se o CT, né, ele vai ser realmente o do Rei Pelé, se esse é o projeto, ou se há algum terreno, alguma definição, evolução em relação a CT
a base? Veja, esse assunto não foi mais tocado no clube, tá certo? Eu tenho trabalhado muito mais a parte estrutural da base do que a parte de projetos da base. Até porque até o meio do ano a gente tinha aí vários projetos para serem apresentados, mas um foi parando, o outro foi parando, o outro não dá para fazer, e aí então a gente fica de fora desse assunto que o rapaz hoje de manhã estava cobrando. Pô, a diretoria da base não faz o novo CT, não é a diretoria da base. O Santos precisa fazer o novo CT. Isso não é um aspecto da diretoria. Eu não tenho um budget hoje de 5 milhões para falar assim, 5 milhões você faça um projeto para fazer o novo CT. A gente não tem isso. Isso aí parte do clube, não parte da direção da base. Nós esperamos que isso aconteça, nós esperamos que a gente tenha um CT evoluído, um CT muito melhor. Se o profissional vai para a Praia Grande, se o CT Rei Pelé vai ficar para a base, mesmo assim, nós vamos ficar só com 5 campos, nós precisamos de mais 3, 4 campos. Então, de repente, nós precisamos aí ter um local com 4, 5 campos. O ideal seriam, no mínimo, 8, né, por tudo que a gente vê. E a gente espera que o Santos possa, com isso, fazer a evolução do campo, do CT, possa fazer a evolução do novo estádio. Sou contra demolir a Vila, já vou falando aqui, que todo mundo pergunta. Sou contra, não tenho esse negócio de ficar em cima do muro. Para mim tem que ser um novo estádio. A Vila, para mim, é um patrimônio histórico mundial do futebol. Eu tenho feito alguns cursos, eu vejo que a história do mundo... Eu fui na UEFA essa semana passada, nós fomos lá na FIFA semana passada, ela conta história. E a história da Vila Belmiro, do Pelé, precisa ser contada nesses lugares também. Existe uma defasagem, uma lacuna muito longa disso aí. Né? E você entra dentro da UEFA, ela está falando do Cruyff, ela está falando de jogadores que tiveram nomes marcantes também dentro do futebol. O Santos precisa trabalhar isso. O Santos teve o maior atleta do mundo e hoje tem um príncipe, que é o Neymar, que todo mundo sabe que é um fenômeno jogando bola. Né? Ele não está 100%, imagina se ele tivesse. e a gente se diverte com isso. Né? Ele dá o tapa na bola para a direita olhando para a esquerda. Então, é uma outra situação. Mas, assim, eu sou a favor totalmente de se manter a Vila, um novo trabalho em cima dela, pela lei Rouanet, de repente, e se o Santos fazer um novo estádio para que ele possa explorar os jogos, aumentar a torcida, dar mais conforto à torcida, ter novos meios de arrecadação, porque a indústria do entretenimento trabalha com todas essas opções. Vai haver uma conjuntura maior no mundo todo de opções de esportes. Quadras, por exemplo, lá que a gente viu agora na Suíça, de hóquei de gelo, já estão sendo reestruturados para ter jogo de basquete da NBA, vão tentar agregar tudo isso para se fazer volume e dinheiro. Né? Então, eu vejo que com tudo isso a gente requer um estádio novo e um CT novo. Sem abrir mão desse planejamento, o Santos não vai atingir os patamares que precisa atingir. José Renato Quaresma, diretor das categorias de base, nosso convidado nesta edição especial do De Olho no Peixe. Quaresma, muito obrigado, cara, que você possa aí finalizar a temporada 25 ao lado dos seus, né, com muita saúde, cheio de harmonia e paz, e que nós possamos em 2026 nos encontrarmos para falar muito desse Santos e falar coisas boas e termos só coisa boa para poder debater. Eu sei que é meio que utopia isso que eu estou falando, mas é sempre um desejo nosso deixar as coisas ruins longe do alvinegro mais famoso do mundo e que a gente possa só ter coisas boas para falar. Que você possa ter um ano também de muito trabalho e que consiga aí desenvolver e colher coisas boas nesse seu trabalho hoje com as categorias de base do Santos. Muito obrigado, Quaresma. Eu não tenho muito trabalho, Felipe, porque os profissionais da base que estão lá hoje são excelentes. Cada um sabe o que tem que fazer. Isso me deixa muito tranquilo por tudo que eu ouvia da base e a gente vê. Lógico que algumas mudanças são feitas, efetivo, mas os colaboradores hoje do Santos na base, eles vestiram essa camisa novamente e sabem. Mas eu também só tenho que te agradecer o apoio. Sempre que precisar, a gente está à disposição.
Você sabe que eu não sou muito de ficar dentro disso, eu gosto de trabalhar primeiro para depois dar os resultados têm vindo para o clube merece novamente voltar ao patamar dele, continuamos na Série A, isso vai ser importante o ano que vem, com 4 competições, bastante atletas aí para serem movimentados, serem utilizados, e eu acho que o Santos vai numa evolução gradativa, voltar num aspecto aí para a gente poder repensar em títulos, lógico, que com uma diferença muito grande dos que estão aí hoje no nível nacional, né, e tudo isso é discutido todo dia também, mas a gente vai conseguir colocar o Santos aí novamente num patamar que ele nunca deveria ter deixado. E mais uma vez agradeço, obrigado, um ótimo Natal, feliz Ano Novo, que 2026 seja um ano menos pressionado para nós. Amém, amém. José Renato Quaresma, diretor das categorias de base do Santos, a gente encerra essa edição especial do De Olho no Peixe. Muito obrigado a todos pela companhia. Fiquem com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.